Galera, beleza? Aqui que está falando mais uma vez é o professor Júnior e hoje a nossa videoaula vai ser um pouquinho diferente. Ela é voltada a professores e futuros professores de educação física, tudo bem? Então eu acho que eu estou começando meio que me acostumar já com a ideia das videoaulas e do formato aqui, tanto que você já consegue perceber que eu estou olhando mais para vocês, ao invés de ficar olhando para a bolinha aqui da tela do meu computador. Mas enfim, hoje a nossa aula tem como ginástica para o ensino médio na escola pública, desafios e possibilidades trazer um pouquinho aqui da minha experiência profissional com a prática da educação física escolar, e a gente vai tentar fazer algumas reflexões em cima disso, tudo bem? Antes de começar, só eu trazer um background rapidinho. Eu entrei na escola de educação, na escola física da Universidade de Pernambuco em 2011 e me formei lá em 2014, mas eu já estou em sala de aula, dando aula, acho que desde 2012, como estagiário, e aí fui passando e etc. Já passei por diversas escolas particulares, públicas, e hoje eu sou professor efetivo do Estado. Dou aula hoje no ginásio pernambucano Aurora, mas já ensinei em algumas outras escolas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Hoje eu quero discutir um pouquinho sobre o ensino médio, tá bom? Talvez em algum outro momento a gente faça uma aula mais específica para o fundamental. Mas posto isso, vamos lá. Primeiro, essa primeira quadra aqui que vocês vão ver, essa primeira lâmina, ela é meio que parte de uma outra palestra que eu fiz, dessa vez presencial, num encontro no seminário, terceiro seminário de ginástica, eu acho que era esse o nome do evento, lá na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fui convidado para palestrar para calouros. E aí eu projetei essa pergunta daqui no Data Show e os estudantes responderam através de um aplicativo chamado Mentimeter, certo? E aí a pergunta era simples, olha, nas suas aulas de educação física na escola, o que é que você vivenciava com maior frequência? E aí a gente teve 24 pessoas que responderam. Eu estou trocando um pouquinho, né? Mas é porque eu já tentei gravar esse vídeo aqui umas 77 vezes e o aplicativo fica dando pau. Mas vamos seguir. E aí o que acontece? Esses estudantes responderam o seguinte: desses 24 que responderam, esse Mentimeter, ele faz o seguinte: as que mais foram repetidas aparecem em maior evidência, e as que foram menos faladas, ele vai citar, vai ficar menorzinho no infográfico que ele gera. E o resultado da gente que teve está aí. A maior parte do pessoal que estava lá teve aula de futebol, teve aula de queimado, de vôlei, de futsal, de handebol, e você encontra até algumas outras coisas engraçadas, como 50 polichinelos e largou a bola, ou não tinha prova prática, ou, sei lá, lesão, tédio, enfim. Isso retrato não somente da minha educação física escolar, quando eu tive também, quando eu era aluno, como possivelmente de muitos de vocês que estão vendo agora. Mas isso não significa que um carimbo que a gente vai ter para o resto da vida, mas sim algo que a gente pode mudar. E vamos tentar fazer isso aos poucos. Esse vídeo é o começo, quem sabe? Então, isso aqui já foi um pouco diferente. Eu usei a ferramenta, fiz uma pergunta parecida. Dessa vez era o que era educação física, mas dessa vez eu não fiz para estudantes de educação física do ensino superior. Eu fiz para estudantes do ensino médio de uma escola onde eu trabalhei, certo? E aí diversos estudantes foram respondendo em várias outras turmas. Isso aqui eram turmas misturadas, mas eram todas turmas do ensino médio. E a gente teve 81 respostas. Dessa vez, as maiores as que mais se concentraram, né? Era prática, exercício físico, conhecimento, e a gente vai vendo diversas outras palavras, segundo a percepção de cada um dos estudantes, mas uma coisa interessante, tanto aqui, na outra, eu não vi uma palavra, e talvez vocês estejam sentindo a mesma falta que eu. Onde é que está a ginástica? A gente está vendo o pessoal falar diversos tipos de corais que tem na educação física escolar, ou que pelo menos deveriam ter, mas a ginástica é como se não existisse, embora ela esteja presente em todo o currículo. Vamos tentar entender o porquê que isso está sendo deixado de ser citado ou de ser lembrado, tanto por estudantes do ensino médio quanto por estudantes do ensino superior. Primeiro, para a gente começar, eu quero situar vocês, certo? Não sei se alguém que está vendo esse vídeo aula agora é de fora de Pernambuco, mas aqui a gente tem alguns documentos que vão reger e que vão estruturar o currículo
de todas as matérias e de educação física também. Anteriormente a esse que eu vou apresentar para vocês agora, que são os parâmetros de educação física para o ensino fundamental, ensino médio, aí, e esse livrinho que eu estou aqui, que possivelmente agora apareceu todo envergado, mas enfim, a gente tinha as orientações teórico-metodológicas, que foi um documento elaborado em 2010 por alguns professores daqui, da rede estadual, e professores de Pernambuco, em parceria com a Federal e com a Universidade Federal Rural. Com o passar do tempo, em 2013, foi lançado esses novos documentos. E aí a gente vai discutir um pouco com eles hoje, nesse primeiro aí, que é o Parâmetro para a Educação do Estado de Pernambuco, e o segundo, que é com foco específico na educação física. De maneira geral, esses dois documentos, quando eles falam sobre a educação física, eles vão anunciar e defender a cultura corporal e o paradigma crítico-superador como as referências fundamentais para o tratado da educação física nas aulas. Então, quando a gente fala de paradigma crítico-superador, a gente não pode deixar de falar da abordagem crítico-superadora, que foi desenvolvida pelo coletivo de autores no livro Metodologia do Ensino da Educação Física, lá em 1992. Na perspectiva crítico-superadora, o conteúdo e o método, ou seja, aquele assunto que a gente está aprendendo e a maneira como a gente está aprendendo ele, organizam um trabalho pedagógico com ações corporais a serem vivenciadas, experimentadas e aprendidas, visando o desenvolvimento do pensamento sobre o conhecimento. Nota que isso aqui é uma coisa muito mais, talvez, filosófica do que a gente esteja acostumado a ver na prática. Mas isso tem um motivo. A abordagem crítica superadora, ela surge lá na década de 80, mais ou menos, com um processo de redemocratização do país. A gente estava basicamente saindo de uma ditadura militar, onde a gente tinha uma abordagem muito esportivista, e ela surge justamente como uma crítica a essa esportivização da educação física no Brasil, e aí ela vai se alicerçar em alguns pilares, principalmente do marxismo, da luta de classes e dessa necessidade de refletir o seu papel na sociedade e do como você pode contribuir para o coletivo. Aqui a gente consegue ver, basicamente, uma foto de uma escola estadual lá do Paraná, uma aula de ginástica feminina moderna. A gente ainda observa aqui estudantes na educação física sendo dividido pelo gênero, meninos para um lado fazendo uma aula e meninas para o outro fazendo outro tipo de aula. E a gente vai... esse estudo aqui tá no final dos slides também, tá bom? Ele vai estar lá nas referências. Se eu estiver me embananando muito ou travando muito na fala, eu peço desculpa a vocês, é porque já tá bem tarde da noite, acho que são 2h20 ou mais, mas é porque, assim, é o horário que a gente tem para gravar, onde a internet tá um pouquinho melhor. Então vamos seguindo. E aí, ainda dentro da abordagem crítico-superadora, como eu tinha falado, naquele livro que foi o que trouxe essa abordagem à tona, o livro Metodologia do Ensino da Educação Física, os temas da cultura corporal expressam um sentido e um significado em que se relacionam dialeticamente a intencionalidade e objetivos do homem da sociedade. E isso vai sofrer com influências não somente culturais, como históricas. Ou seja, aquilo que era importante 100 anos atrás, talvez não seja tão importante hoje, mas é preciso ser levado em consideração e em conta quando a gente reflete a prática atual. E aí ela vai elencar que existem 5 fases de aprendizado na educação física, certo? A primeira fase é a prática social, onde a gente permite identificar o que os estudantes já sabem e o que eles poderiam saber sobre determinado conteúdo. Na segunda fase é a fase da problematização, onde a gente busca detectar quais questões precisam ser resolvidas e quais conhecimentos são necessários para isso. Já na terceira fase, a fase da instrumentalização, o conteúdo sistematizado, o conteúdo organizado, ele vai ser posto à disposição dos estudantes para que eles assimilem, recriem e o transformem. E aí a gente vai para a fase da catarse, que é um momento de expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social.
Por fim, a gente chega à fase do retorno à prática social, que é uma nova maneira de compreender a realidade e de se posicionar diante dela. Vou tentar ilustrar, certo? Eu vou chegar na sala de aula e vou dizer, pessoal, hoje vamos ter uma aula de futebol. Mas primeiro eu queria saber o que é que vocês entendem sobre futebol. E aí os estudantes vai começar aquele brainstorm, os estudantes falando várias coisas, o que eles acham que é, como deveria ser, etc. E vamos supor que em algum momento algum estudante falou sobre a questão da violência entre torcidas organizadas no futebol. Então a gente conseguiu identificar um problema que os estudantes observam na realidade deles, no contexto onde eles vivem. E aí a gente vai começar a detectar a gente entra na fase da problematização, tentando detectar quais questões precisam ser resolvidas e quais conhecimentos seriam necessários para isso. Ou seja, a gente viu que tem a violência no esporte, o que é que a gente pode fazer para resolver essa questão? O que é que seria necessário a gente ir atrás de soluções, de conhecimentos, de contatos, para que a gente possa contornar essa situação? E aí a gente vai para a fase da instrumentalização, onde a gente, de repente, pode compartilhar com os estudantes algum texto, algum vídeo, algum outro material que vai ajudar esse estudante a assimilar o conteúdo que está trabalhando, para que ele possa recriar e o transformar. Então a gente vai entrar na fase da catarse, onde esses estudantes vão expor, vão levar para o coletivo dos outros estudantes e para o professor também a sua nova forma de pensar, de entender aquela prática, daquele contexto. Então, a gente vai fazer o retorno à prática social, agora com a nova maneira de compreender a realidade e se posicionar diante dela. Ou seja, a gente vai agora voltar a falar sobre futebol, voltar a jogar futebol com uma nova perspectiva a partir daquele ponto que foi levantado lá no início da aula. Tudo bem, vamos continuar. E aí, os parâmetros curriculares para a educação e para a educação física de Pernambuco, que é esse livrinho roxinho aqui que eu tinha mostrado a vocês, ele compreende os ciclos de aprendizagem como uma forma de organização dos conhecimentos da educação física, pressupondo que a aprendizagem não é algo que você aprende alguma coisa hoje, esquece e vai aprender outra coisa lá no futuro. Não, mas ele é um movimento contínuo, processual, coletivo e cumulativo. Isso significa que aquilo que eu aprendi lá no meu maternal ainda é importante para mim hoje, no ensino médio, para que eu possa construir algum conhecimento a mais sobre determinado tema, ou que eu possa aprofundar sobre aquilo. Já esse documento ele vai ser inspirado na ideia de ciclos de aprendizagem, porém, a organização dos saberes e dos tempos escolares nas escolas de Pernambuco não está organizado nessa ideia de ciclo, mas sim de uma maneira seriada. Então a gente tem meio que algumas já começam a ver, a gente já consegue observar algumas incongruências nesse currículo escolar da educação física, em particular aqui em Pernambuco, tudo bem? Então, os ciclos são o seguinte: a gente vai ter o primeiro ciclo, que a gente vai organizar a identidade sobre os dados da realidade. A gente vai tentar entender o que é aquilo que está ao nosso redor. E isso vai mais ou menos da creche até o terceiro ano do ensino fundamental. No segundo ciclo, a gente vai ter a iniciação, a sistematização do conhecimento. A gente vai começar a organizar esse conhecimento, e isso vai do quarto ao sexto ano do ensino fundamental. No terceiro ciclo, a gente vai ampliar essa sistematização, e a gente vai fazer isso do sétimo ao nono ano do ensino fundamental. Por fim, no quarto ciclo, a gente vai para o aprofundamento da sistematização do conhecimento. E esse ciclo compreende todo o ensino médio. Vou dar agora um foco maior nesse quarto ciclo, já que é o objeto do estudo da gente, certo? Então, nesse ciclo, cabe ao estudante aprofundar de uma forma sistematizada, de uma forma organizada, os conhecimentos da cultura corporal acerca do esporte, do jogo, da dança, da ginástica e da luta. Esses 5 pilares, esses 5 grandes, como é que eu posso dizer, grandes eixos temáticos, certo? Analisando o projeto social em construção e explicando as regularidades científicas de cada tema tratado, extrapolando o conhecimento para a comunidade escolar, seja em oficina, seja um seminário, seja um jogos internos, um festival de dança, etc. Uma coisa interessante é que aqui a gente tem a luta trabalhada de uma forma mais ampliada.
Porém, lá no coletivo de autores, quando ele surge em 1992, ele não tem a luta, mas ele tem a capoeira. Então, aqui a gente já começa a expandir um pouco mais. Indo agora, vamos aprofundar um pouco mais nos documentos, certo? Então, nos parâmetros para a educação básica do Estado de Pernambuco, a gente vai ter esse documento aqui, que é os parâmetros de sala de aula da educação física para o ensino fundamental e o ensino médio. E aí ele vai trazer o seguinte, olha, isso aqui é a organização dos saberes no tempo de escolarização, certo? Então, do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano vai ser a identificação da realidade, do quinto ao sétimo ano a início da sistematização e tudo aquilo que a gente já tinha falado antes. Mas, com algumas características específicas, a gente vai ter o seguinte, olha, no primeiro ciclo, a gente vai formar sistemas e relacionar semelhanças e diferenças. No segundo ciclo, iniciar a sistematização do conhecimento, conscientizar da atividade mental e do potencial e etc. Certo? Mas você deve estar pensando, tá, eu entrei aqui para uma videoaula sobre ginástica, mas cadê a ginástica? Até então ele só está falando de currículo, de abordagem pedagógica, etc., mas pouco de ginástica. Vamos começar agora, certo? Segundo o coletivo de autores, que é aquele livro que eu falei, que embasa todo o currículo escolar de educação física daqui de Pernambuco, a ginástica vai ser uma forma de exercitação com ou sem o uso de aparelhos, em que as experiências corporais criadas e vivenciadas historicamente pela humanidade e pelo estudante em específico, podem ser sistematizadas de forma a articular as ações com todo o significado cultural que possui. Indo mais para frente, a gente vai ver que a ginástica também, segundo o coletivo de autores, vai ser um programa que a ginástica deve ter um programa que promova no estudante atitudes de curiosidade, de interesse, de criatividade e de criticidade. Repetindo, ela tem que promover curiosidade, interesse, criatividade e criticidade. Para e pensa agora só um minuto. Tenta lembrar das tuas aulas quando tu tinha no ensino médio, etc. Pode ser que isso seja recente, pode ser que isso faça algum tempo já, como no meu caso. Nas tuas aulas, as tuas aulas de ginástica, se é que você tinha, ela fazia com que você tivesse curiosidade, interesse, criatividade e criticidade? Se você hoje é professor do Estado e você segue, ou ao menos deveria seguir os parâmetros curriculares, as suas aulas hoje, elas estimulam nos estudantes as atitudes de curiosidade, interesse, criatividade e criticidade? Isso é apenas uma pergunta retórica, tudo bem? Então, vamos pensar um pouco nisso. Vamos dar continuidade. Então, nesse contexto, é fundamental que a ginástica promova diferentes possibilidades de saltar, equilibrar, balançar, trepar no sentido bíblico, tá? De escalar, e girar. Isso, de forma maneira, a gente pode compreender como habilidades motoras. É importante também que ela promova diferentes soluções aos problemas oriundos desses fundamentos, isto é, de repente, um aluno não consegue saltar ou correr de certa forma, e etc. Identificar as sensações afetivas e sinestésicas que estão envolvidas na prática. Promoção do sucesso de todos os estudantes, no que se refere à classe, ao gênero, à raça, à religião, à sexualidade e etc. É importante que essa ginástica na escola promova a exibição pública das movimentações aprendidas e criadas ou recriadas e a compreensão das formas técnicas das diferentes manifestações de ginástica. E aqui ele explica, ele cita nominalmente, em específico, a ginástica rítmica, olímpica e aeróbica. Tudo bem? Tá. Indo agora para os parâmetros para a educação, para curriculares de educação física, a gente imagina que, então, aqui nesse documento, ele vai ter isso de uma maneira mais sistematizada, de uma maneira mais clara, de uma maneira que eu consiga aplicar isso no meu dia a dia, na minha sala de aula, correto? Então, ele vai fazer o seguinte, olha, eu vou apresentar aqui, nesse documento, ele apresenta as expectativas de aprendizagem. Ele vai dizer, olha, se tiver branco, é porque não precisa ser objeto de intervenção pedagógica naquela etapa de escolarização. Se tiver azul claro, ela deve começar a ser abordada. Se tiver no azul celeste, é uma expectativa que deve ser abordada sistematicamente nas intervenções pedagógicas. E se tiver no azul escuro, é uma etapa que ela deve ser consolidada
como condição para o prosseguimento, tudo bem? Aí você vai olhar, então, para ginástica, a gente tem a expectativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá tranquilo. Vamos lá. Se você abrir lá, a gente vai ver todas essas expectativas de aprendizagem. Ele enumera basicamente 30 expectativas de aprendizagem para a educação física no ensino. E aqui que ele vai trazer desde o ensino fundamental até o ensino médio, tudo bem? Mas aí você vai dizer, cara, eu estou perdido, tem muita coisa aqui, como é que eu vou peneirar isso? Como é que eu vou ver o que é que eu preciso realmente, de fato, desenvolver com os meus estudantes? Então, ele traz um outro quadro. Esse aqui é para ginástica no ensino médio, certo? Então, no ensino médio, a gente tem essas expectativas de aprendizagem aqui. Agora, vê só, no ensino médio, a gente tem uma outra coisa que é importante ser frisada. No ensino regular, a gente tem uma aula de educação física semanal com 50 minutos de aula. No ensino integral, a gente chega a ter 2 aulas semanais. Muitas vezes essas aulas são geminadas, isso é, uma aula seguida da outra, certo? Mas vamos pegar o ensino regular, que é a maior parte das escolas, e vamos trabalhar nessa perspectiva de uma aula semanal. Me diga se em uma aula semanal de ginástica, você consegue, em um bimestre, dar conta de aprofundar as experiências e entendimentos sobre o que é ginástica, relacionando as bases aos fundamentos gímnicos e as modalidades, identificando regularidades, aprofundar o conhecimento da ginástica, produzir sequências ginásticas com os seus materiais, aprofundar as bases no eixo longitudinal, transversal e sagital e fundamentos diferentes, aprofundar a ginástica, estabelecendo nexos e relações com a educação, para e pelo lazer, educação e saúde, aprofundar as ginásticas em sua origem e evolução histórica, estabelecendo relações, aprofundar, identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar práticas alternativas de ginástica holística, yoga, pilates, musculação, ginástica laboral, entre outras, ampliar e aprofundar as diversas dimensões da ginástica, competição, demonstração e... Cara, é muita coisa e que... eu acho que a galera não conhece muito bem a realidade de sala de aula. A gente tem uma aula semanal com 50 minutos de aula. Nesses 50 minutos a gente precisa sair da sala de aula normal dos estudantes e deslocar ele para o local da aula, que nem sempre vai estar em melhores condições. A gente tem que organizar os estudantes, a gente tem que terminar às vezes um pouquinho mais cedo, que é para dar tempo do estudante pelo menos trocar de roupa antes de ir para a próxima aula. Em 2 meses, a gente não consegue dar conta de tudo isso. Isso é uma coisa muito tópica, mas é uma coisa que a gente tem que fazer, porque é algo que está previsto no currículo. Mas aí a galera viu e disse, não, peraí, pelo amor de Deus, está muito complicado, tem muita coisa, eu não consigo ver isso tudo, então lançaram os conteúdos de educação física por bimestre para o ensino médio, com base nos parâmetros curriculares do estado de Pernambuco, ou seja, a galera viu que aquilo tudo estava muito confuso, tinha muita informação que talvez não desse para dar conta, então eles disseram, não, a gente vai aqui separar os conteúdos por bimestre, vai estar tudo mastigadinho para você. Aí você faz... agora sim, agora eu vou conseguir dar a minha aula, certo? Aí você abre o documento e encontra isso. Isso aqui é o que você tem que ver para o primeiro ano, tá? Então, no primeiro ano, você tem que trabalhar esses conteúdos aqui. Eu vou até usar essa nova ferramentazinha aqui, ó. Você tem que trabalhar esses conteúdos todinho no primeiro ano. Opa, cliquei muito. Esqueci tudo. O lugar não sabe usar a ferramenta. Você tem que trabalhar todos esses conteúdos aqui e nas expectativas de aprendizagem você ainda tem que dar conta de tudo isso enquanto você trabalha todos aqueles outros conteúdos. Tá, pode ficar pior. Vamos agora para o segundo ano. Eita, eu tenho que clicar fora aqui, senão ele vai ficar riscando. Pronto. Estou aprendendo a mexer na ferramenta, tá? E aí a gente vai para o segundo ano. Mesma coisa, a gente tem que ver conceitos, valores e hábitos, atitudes que constituem a ginástica, particularizando a ginástica localizada, confrontando a resistência orgânica geral com a resistência muscular localizada. E isso a gente tem que fazer aprofundando a ginástica, estabelecendo nexos e relações com a educação para e pelo lazer, educação e saúde, educação e trabalho, incluindo a exploração de espaços culturais existentes na comunidade. Isso é o que você tem que fazer, certo? Detalhe, isso não é a única coisa que você tem que fazer durante o bimestre inteiro. Ainda tem mais todo esse resto aí que está embaixo, que eu não vou perder tempo aqui lendo cada um deles. Mas aí vamos para o terceiro ano de ensino médio, que eu acho também que é fantástico. Por exemplo, esse daqui de baixo. Bases
fundamentos e regularidades subjacentes às modalidades artística, rítmica, acrobática, aeróbica e localizada. E isso a gente tem que fazer aprofundando as experiências e entendimentos sobre o que é ginástica, relacionando as bases aos fundamentos rítmicos e as modalidades, identificando regularidades, aprofundar as bases aqueles eixos que eu tinha falado, e naquelas modalidades de ginástica que eu acabei de citar também. Além disso, eu tenho que produzir sequências ginásticas com ou sem materiais, móveis fixos e elásticos, que envolvam as ações gímicas trabalhadas. A gente tem que aprofundar os conhecimentos da ginástica, produzindo conceitos e participando da organização de festivais de cultura corporal. Tudo isso só naquele conteúdo. Por favor, gente, por favor, vocês que fazem o currículo e que consultam os professores do Estado, porque a consulta é pública, claro, por favor, vão na sala de aula, vejam a realidade do professor. Isso aqui é uma coisa muito utópica, não é uma coisa que a gente consegue trabalhar de maneira tão facilmente. Agora, calma, há esperança. Esse ano está para sair uma nova versão, uma nova proposta de currículo para a educação física. Eu acho que já deve ter saído do ensino fundamental, ainda não saiu a do ensino médio, ainda está na consulta pública, certo? Então, assim que ela sair, eu acho que eu posso gravar um novo vídeo sobre ela, dessa vez discutindo toda ela, em todos os pontos, tá certo? Daquelas áreas que a gente tinha visto, do esporte, dança, jogo, ginástica e luta. E detalhe, esse ano talvez muito possivelmente, de acordo com a nova BNCC, eles ainda vão acrescentar um novo conteúdo, que são os esportes na natureza. Então, tá bom. Some isso alguns outros desafios que a gente encontra na prática, certo? Muitas vezes a gente não tem espaços apropriados. A gente tem uma quadra aberta, onde a gente tem que dar aula debaixo do sol quente, às vezes indo até meio-dia, às vezes começando de 1 hora da tarde e indo até as 5 horas, 6h20 da noite, dependendo do esquema da escola. E você sabe que quadra aberta, isso quando tem sol, né? Porque às vezes também tem chuva. E cá estou eu, um professor de educação física, acho que inclusive eu estou vestindo a mesma camisa dessa foto, tirando água da quadra para poder dar aula. Eu poderia simplesmente chegar lá e dizer, pessoal, hoje a quadra está molhada, então vamos ter a aula teórica, porque eu acho, só um parênteses, eu acho incrível quando a galera tem essa necessidade de dividir entre aula teórica e aula prática, como se na aula prática não houvesse nenhuma teoria embasando aquela aula que o professor de educação física está dando. É como se aquela aula fosse totalmente desvencilhada de qualquer conhecimento prévio, de qualquer conhecimento científico, e fosse simplesmente algo que o pessoal está lá fazendo porque tem que fazer. Então, pelo amor de Deus, parem com essa exigência, caso você seja um gestor, um diretor, sei lá, você é um outro professor, ou talvez você até faça isso, mas repense, certo? Entre essa necessidade de ter uma aula teórica na sala de aula, escrevendo no quadro, e ter menos aulas práticas. Mas enfim, cá estou eu enxugando a quadra para poder dar aula. Às vezes também o espaço não ajuda. O espaço que a gente tem é feito de terra, e o espaço, além de ser terra, é dominado por árvores, por raízes, etc. Isso aqui é de uma aula que eu estava dando. Vocês conseguem me ver lá, aqui embaixo. Eu acho que eu vou passar com o mouse aqui. Aqui, esse pequenininho aqui, de camisa preta, com um arco na mão, enquanto os estudantes estavam fazendo uma aula de basquete. Então você vai dizer, tá, Júnior, mas tu deu uma aula de basquete? Cara, era o espaço que eu tinha. Então, eu dei uma aula de basquete ali. Não tinha cesto, improvisei com arco. Mas a gente fala sobre isso mais para frente, tá bom? E outros espaços que a gente tem na escola, como, por exemplo, isso aqui foi uma escola que eu trabalhei, onde o melhor espaço que eu tinha para aula prática era o refeitório. E o refeitório que muitas vezes era fechado, porque em alguns momentos a direção não queria abrir o refeitório. Ela preferia que os estudantes ficassem sem aula prática ou ficassem com a aula debaixo do sol, do que fizessem debaixo de um teto coberto. Coisa de profissional de educação física em frente, na verdade. Isso quando a gente tem material. Isso aqui ainda teve muito material aqui. Se você olhar, isso aqui é fantástico. Tem diversos materiais aqui nessa escola aí que eu trabalhei em específico. Porém, quando você olha assim, tem muito material. Quando eu abri a porta da sala de educação física, sabe aquelas cenas de filme onde tudo cai na sua cabeça assim? Foi basicamente isso. Mas aí, tudo desorganizado, às vezes empoeirado. Fazia muito tempo também que não eram utilizados. Tá.
Você talvez tenha entrado aqui nessa palestra, se você continua, nesse vídeo aula, perdão, se você continua até agora, você já deve estar desesperançoso. Você disse, cara, eu entrei lá para ver uma videoaula sobre ginástica e eu estou saindo aqui preocupado, porque o currículo talvez não seja o que mais favorece para a minha aula e as estruturas da escola pública, a realidade da escola pública, talvez também não me favoreça. E aí, o que eu vou fazer? Entrei aqui para aprender, eu só estou vendo desgraça. Calma, certo? Você deve estar pensando agora também, como é que eu vou trabalhar isso de uma maneira prática e eficaz? Como é que eu vou trabalhar todas aquelas questões que o currículo me pede que eu trabalhe, levando em consideração todas as limitações do próprio currículo, limitações do próprio professor, que às vezes a gente não consegue ter tanto domínio de todos os conteúdos, da maneira como é ensinado para a gente nas universidades, e dos próprios espaços, como eu mostrei agora. Veja, olhe para mim. Eu tenho duas notícias para dar para você hoje, certo? Na verdade, eu tenho a mesma notícia, mas eu tenho duas coisas para pontuar. Primeiro, tem solução, certo? A primeira notícia é que tem solução para isso. E a segunda notícia é que não tem jeito. Você tem que sentar, parar e planejar. Não adianta você pegar esse documento aqui, botar debaixo do braço e ir lá dar sua aula prática achando que vai ser as 1000 maravilhas do mundo. Não vai ser, tá bom? Se você não parar para sentar antes e pensar como você pode trabalhar tudo aquilo, as coisas não vão rolar. Entenda, em nenhum momento dessa videoaula eu disse que você deve desconsiderar isso, ou que você deve pegar isso e jogar fora. Não. Mas dentro de todas essas limitações que eu expus, não somente daqui, mas de espaço e etc., como que a gente pode trabalhar esses conteúdos? Então, vê só, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz, tudo bem? Isso não é receita de bolo, isso não é regra de fé e prática, isso foram algumas coisas que eu fiz para me ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem. Talvez você possa utilizar igual, ou talvez você possa recriar de acordo com a sua realidade, o que eu acho mais plausível nesse momento. Mas vamos lá. Primeiro, eu fiz, olha, antes de eu ir para a aula mesmo, eu tenho que enxugar aquilo tudo. Então, se você olhar isso aqui, foram algumas possibilidades que eu elenquei para o primeiro ano no planejamento. Se você for parar para analisar isso aqui, cruzando as informações que tem aqui com as informações que tem lá do que é necessário, você vai ver que aquele conteúdo vai ser contemplado. Porém, talvez de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais pragmática. Então, olha só. Primeiro, o que é ginástica? Então, a gente tem que entender a ginástica enquanto conhecimento da cultura corporal, afinal de contas, a abordagem crítico-superadora é a base do currículo no estado de Pernambuco. O conceito e a caracterização de atividades aeróbias, e dentro disso a gente pode ver vias energéticas, consumo de oxigênio, gasto energético, obesidade e hábitos alimentares. A ginástica aeróbia e a ginástica com aparelhos e a aferição da frequência cardíaca no período pré, durante e pós-atividade física. Ainda no primeiro ano, a gente pode também trabalhar a ginástica localizada, as aproximações e os distanciamentos dessa modalidade com a ginástica aeróbia, que a gente viu antes, a ginástica e suas manifestações na saúde, no lazer, no trabalho, de uma maneira competitiva e de forma básica. As bases e os fundamentos da ginástica artística, localizada, rítmica, acrobática, aeróbia, dentre outras. Ou seja, dentro dessas modalidades de ginástica aqui, o que é que elas têm que são próximos e o que é que elas têm que são distantes? Refletir sobre isso. E as práticas alternativas de ginástica. Nesse caso, eu elenquei o bodyweight training, a ginástica laboral, entre outros que pudessem, de repente, surgir como necessidade e demanda dos estudantes. Para o segundo ano, a gente foi mais ou menos na mesma ideia assim, do que é ginástica, dessa vez trabalhando conceitos, valores, hábitos e atitudes, particularmente da ginástica localizada, como pede lá o currículo. A ginástica localizada em si, aprofundando e o aprofundamento dessa ginástica com a saúde, lazer, educação e trabalho, incluindo a exploração de espaços culturais que possam ter na comunidade dos estudantes. Os fundamentos da ginástica, as capacidades físicas e habilidades motoras presentes nos diversos tipos de ginástica, e também a ginástica e os fundamentos gímicos, produção de sequências ginásticas com ou sem materiais e apreciação para a comunidade escolar, entre os próprios estudantes, as dimensões da ginástica, como competição, demonstração e saúde, e as vivências práticas da ginástica rítmica. Por fim, como práticas alternativas da ginástica, eu separei para eles o bodyweight training, o parkour
a ginástica laboral, entre outras. Já no terceiro ano, a gente começa vendo que o que é a ginástica, dessa vez o histórico dela, os métodos europeu e americano, a relação da ginástica com lazer, educação, saúde, trabalho da população pernambucana, a ginástica e saúde como uma possibilidade que vai trazer efeitos sobre doenças crônicas e sobre o emagrecimento, as capacidades físicas e habilidades motoras presentes nos diversos tipos de ginástica e as práticas alternativas da ginástica, de maneira geral, né? Bodyweight training, parkour, laboral, dessa vez acrescentando a musculação, e as dimensões da ginástica, ampliação e aprofundamento das diversas manifestações da ginástica, competição, demonstração relacionadas à saúde, produção daquelas sequências e socialização dessas sequências gímicas à comunidade escolar. Dentro dessas possibilidades também, aí você vai dizer, tá, Júnior, isso está muito tópico, isso aí tu tá falando, isso não se aplica na realidade. Vamos ver se realmente se aplica ou não. Lembra daquela foto que eu mostrei, onde estava tudo bagunçado, um monte de material no chão e tal? Enfim, com a boa vontade e a disposição dessas duas estudantes da escola que eu trabalhava, Vitória e Anne, pessoas incríveis, inclusive, um beijo vocês duas, muito obrigado por esse dia que vocês ajudaram a limpar toda aquela sala. A gente conseguiu organizar toda a sala. A gente não somente organizou toda a sala, como a gente fez o inventário de tudo aquilo que tinha, aquele patrimônio dos estudantes. Então agora os estudantes conseguiam saber quanto tinha de bola de basquete, quanto tinha de camisa, quanto tinha de colchonete, etc. Só uma coisa interessante, geralmente a gente sempre encontra nas escolas, professor de educação física tem que ter pelo menos o quê? Uma bola de futebol, né? Não tinha nenhuma bola de futebol aí. A gente tinha 8 bolas de basquete. 8 bolas de basquete e 0 bolas de futebol. E tinha 3 bolinhas de vôlei ali, que daquelas... Você tocar nela com paleta de dente, ela fura. E aí, tá aí o resultado. Foi um momento de valorizar aquele patrimônio que os estudantes tinham a seu dispor e de revitalizar aquela sala, fazendo ela acessível aos estudantes e também facilitando o trabalho. Afinal de contas, eu não poderia estar perdendo, 10 minutos naquela sala procurando uma bola. Eu poderia chegar lá e ela está muito mais simples lá no cantinho organizado. Uma outra possibilidade, lembra aquilo que eu falei de trabalhar verificando a frequência cardíaca, consumo de oxigênio e tal? Isso aqui foi uma das poucas aulas que eu consegui dar numa quadra fechada que tinha do lado, porque assim, a escola onde eu trabalhava, ela tinha um complexo, certo? E tinha uma quadra fechada, que era de uma outra escola, e a quadra aberta, que era da minha escola. Na verdade, todas as quadras eram de todas as escolas, mas algumas questões políticas faziam com que eu tivesse que dar aula no sol sempre. Mas aí eu consegui, uma das poucas vezes, dar uma aula nessa quadra fechada, e aí, como resultado, a gente teve isso aqui, basicamente eu fiz um circuito de ginástica localizada com os estudantes, onde eles faziam determinados exercícios, como abdominal, flexão de braço, agachamento, entre outros exercícios, e logo na sequência eles iam lá e aferiam a frequência cardíaca, e anotavam. E com isso a gente conseguia discutir possíveis ajustes e adaptações fisiológicas da prática de ginástica ao corpo de cada um daqueles estudantes. Então foi um momento interessante daqueles estudantes entenderem o porquê eles suavam, o porquê o coração batia mais rápido, o porquê o corpo ficava quente, o porquê eles cansavam. Então, refletindo, aprofundando o conhecimento naquela aula. Poderia simplesmente ser uma aula daquelas de 10 voltas na quadra e, meu Deus do céu. Uma outra possibilidade também, lembra aquilo da cultura corporal que ele fala, de resgatar o conhecimento histórico do estudante? Pois bem, eu poderia simplesmente chegar para eles e dizer, olha, as habilidades motoras são essas, você salta assim, você rola assim, você gira assim, você escala assim, mas eu queria ir além. Eu queria chegar nos estudantes e aproveitar aquele espaço da escola que talvez muitos de vocês tenham olhado e dito, meu Deus, é impossível trabalhar aqui, e aproveitar aquilo para dar aula. Então, eu peguei um papel, escrevi lá as habilidades motoras que eu queria, as habilidades motores que eu queria que eles desenvolvessem, e eu disse, olha, façam do jeito que vocês entendem. Eu não vou nem falar o que é, eu quero que vocês leiam e façam. E tá aí o resultado. Em um dos papéis eu escrevi escalar, e os estudantes escalaram uma árvore. Já teve outros estudantes que com um pouco mais de dificuldade não conseguiram escalar a árvore, mas escalaram um murinho que tinha do lado. Isso aqui, já em outro caso, eu pedi para eles girarem ou rolarem,
E aí eles foram girando e rolando de diversas maneiras, em duplas, sozinho, em diversos eixos. A gente consegue ver também os estudantes aqui, um ajudando o outro a escalar a árvore. E bem interessante. Antes que fiquem, meu Deus, todas essas imagens os estudantes me autorizaram, tá? A filmar e a divulgar. Tanto que vocês forem ver alguns textinhos escritos aí, é porque tinham sido compartilhadas no meu stories no Instagram. E o fruto disso está aí. Os estudantes sujando a mão do barro. É uma coisa que hoje em dia parece uma besteira, né? Sujando a mão de barro, que besteira. Mas não é uma coisa que é tão comum. Hoje a gente vê os estudantes passando o dia inteiro no celular, mas suando, pegando na terra. Isso é uma coisa para poucos, digamos assim. E aí os estudantes escalavam e faziam expressavam as habilidades motoras de diversas maneiras, como eles entendiam, como os próprios, a gente pode ver aí dois estudantes, um tentando se equilibrar no outro. E aqui é interessante, eu comecei a juntar habilidades motoras e ao invés de dizer, olha, girar ou rolar ou escalar, eu dava um grupo para eles de habilidades. Então aqui eu disse, olha, vocês vão ter que escalar, vocês vão ter que equilibrar, correr, saltar e girar. E esse foi o resultado que a gente teve. Já nesse outro aqui, eu também falei, olha, eu quero que vocês corram, saltem e girem, do jeito que entenderem. E aí eu sou surpreendido por um aluno fazendo um backflip desse daí. E isso, lógico, eu não mostrei eles como fazer esses movimentos, mas isso vinha do entendimento de movimento. Outra plataforma também que a gente pode utilizar é o Kahoot. O Kahoot é um sistema pode funcionar tanto apenas com computador ou como aplicativo, dependendo da demanda. Se caso vocês queiram, eu posso fazer depois uma videoaula ensinando como usar o Kahoot, mas basicamente ele cria um joguinho online onde os estudantes vão respondendo e eles são pontuados conforme cada resposta certa que eles dão e aqueles que acertam primeiro. Então eles iam respondendo lá e aí a gente ia vendo. Saía uma pergunta, aparecia lá no Data Show e eles iam respondendo no celular, dando as respostas e ele já dá um feedback quase que instantâneo. Isso aqui foi uma aula de treinamento funcional, onde a gente queria ver agora aqui capacidades físicas sendo trabalhadas, desculpa, como força, agilidade, velocidade, etc. Então, peguei lá os alunos, botei para fazer um circuito funcional, um deles correndo com paraquedas, outro treinando lá com aquelas com TRX, enquanto outras estudantes deveriam estar fazendo abdominal, mas na verdade estavam tentando me enrolar, mas eu estava de olho nelas. Como uma alternativa também, a gente teve uma aula de ginástica laboral, de relaxamento. Os alunos aprenderam como a ginástica pode ser importante para a saúde dos trabalhadores, para a saúde deles enquanto estudantes. E isso aqui foi uma aula de ginástica rítmica que o único material que a gente tinha lá, eu acredito que era algumas cordas dessa de... não é piaçava o nome, eu esqueci o nome que dá agora, mas dessas cordas bem velhinhas, que é horrível para girar. A gente tinha algumas cordas, algumas bolas e alguns arcos. E aí eu produzi as fitas em casa, mas na verdade eu não produzi, os alunos produziram. Eu cortei a fita e os alunos amarraram na caneta. E aí eu cheguei para os estudantes e disse, olha, esses aqui são os objetos da ginástica rítmica. Eu não vou dizer para vocês como vocês devem utilizar. Eu quero que vocês experimentem eles. Experimentem todos. A única regra é sempre que optar, vocês vão trocar o objeto que vocês estão na mão. Então, em alguns momentos, os alunos estavam com corda, com fita, com bola, com as massas e etc. E eles iam experimentando lá os objetos da maneira como eles compreendiam o movimento, primeiro sozinho e depois em grupos. E aí, em grupos, eles tinham que elaborar meio que uma pequena sequência e apresentar para todos nós, para todos os que estavam lá. E aqui a gente tem do lado esquerdo alguns estudantes fazendo uma sequência com a fita, já do lado direito a gente tem os estudantes fazendo sequências com a bola. Todos esses objetos da ginástica rítmica. Então tá, isso foi apenas algumas das coisas que eu trabalhei dentro do bimestre da ginástica. Lógico e óbvio que tem muito mais coisa que a gente fez e que a gente poderia ter feito. Mas eu acho que esse vídeo já está ficando longo demais. Então vamos agora para algumas conclusões de um professor de educação física de 26 anos de idade, que talvez não seja tão velho assim, mas já tem uma certa bagagem nas costas. Primeiro, é inadmissível que um professor de educação física diga que não consegue dar aula porque a estrutura da escola não dá, não permite, porque não tem material, porque isso, que aquilo, ou porque os alunos não querem. Dá. Sempre dá para dar aula. E sempre dá para dar uma aula de boa qualidade. Tudo depende de planejamento. Lógico,
Eu não estou dizendo que todas as suas aulas vão ser 100%. 100%. Vai ter uma aula sua que talvez seja ruim, ou etc. Assim como eu planejava uma coisa na minha cabeça e olha, essa aula vai ser incrível. Eu chegava lá e a resposta dos estudantes não era tão incrível assim. E eu ficava um pouco frustrado. Mas entenda, a gente vai planejar para que tudo dê certo. Mas pode dar errado. Porém, quanto mais a gente planeja, a gente consegue minimizar esses possíveis erros. A ginástica também, ela, assim como algumas outras coisas que não seja futebol, ela ainda vai encontrar resistência no ambiente escolar, principalmente no ensino médio. Principalmente no ensino médio. Mas, se ninguém tentar mudar isso, a gente vai continuar jogando bola para sempre. Enquanto a gente não bater o pé e dizer, não, hoje a aula vai ser de ginástica, a gente vai ficar a vida inteira jogando bola queimado, futebol queimado. O apelo pelo rolar a bola, pelas aulas livres, professor, a gente vai fazer aula aqui agora, mas se a gente fizer aula rapidinho, o senhor deixa a gente terminar os 10 minutos finais jogando bola e tal. Olha, isso sempre vai existir, enquanto tiver brecha aberta para isso. Agora, a partir do momento que você deixa claro que a aula é sua e é que você que está no comando, isso já começa a minimizar. O professor é quem deve planejar a aula e conduzir ela, não a boa vontade dos estudantes. Não se deve estar barganhando com os estudantes no sentido de, olha, se vocês colaborarem aqui na aula, eu deixo vocês jogarem bola no final, tá bom? Ou ficar no celular ou fazer qualquer coisa. Não faz isso, cara. Tu tá cavando a tua própria cova. Os alunos têm que colaborar na aula porque eles sabem, porque eles devem saber a importância daquela aula para a vida deles. Não porque eles vão fazer uma prova e aquilo vai cair na prova, eles podem ser reprovados. Não, mas eles têm que fazer aquilo porque eles reconhecem a importância do seu trabalho, porque eles reconhecem a importância daquela atividade que você está propondo para eles naquele momento, certo? E se eles não estão refletindo ainda sobre isso, se eles ainda não enxergaram, cabe você parar, se for necessário, em algum momento, para conversar isso com eles. Você não vai estar perdendo uma aula, você vai estar investindo e ganhando muitas outras aulas na frente. Professores são formados todos os anos nas faculdades, nas instituições de ensino superior. Agora, bons professores são formados com muito estudo, dedicação, amor e paciência. Bastante paciência. Essas foram as referências utilizadas nessa videoaula de hoje. Muito obrigado para você que ficou aqui até esse final dessa aula. Acho que essa deve ser uma das aulas mais extensas que eu já gravei no meu canal até agora. Por gentileza, me siga lá no Instagram, segue no Instagram e compartilhe esse vídeo lá no teu Stories. Eu reposto, prometo que eu reposto. Já estou me sentindo celebridade no YouTube, como se meu repost valesse tantas coisas assim, mas dá essa moral. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, porque ajuda bastante na divulgação. Se inscreve no canal também, compartilha com algum professor, seja um professor da sua escola, seja os seus colegas de turma, seja um professor que você teve, ou um professor que você tem agora na universidade e que vai ficar pé da vida comigo, porque eu meti o pau na abordagem crítico-superadora, basicamente. Então vai ser ótimo. Compartilha. Tudo bem? Como sempre, aqui está as referências, caso você queira ter acesso no final, exceto o coletivo de autores, o livro Metodologia do Ensino da Educação Física, porque esse livro ele não é de acesso livre, então você vai ter que comprar ele realmente para acessar as informações que estão nele. E é isso, ficamos por aqui hoje. Espero que Deus gravado tudo direitinho dessa vez. Então, que ele tá enfim, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.